Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que bom poder reencontrá-los aqui na nossa escolinha bíblica mais uma vez. E hoje é o dia 18 de julho. Já faz, olha, muitas semanas que nós não podemos nos encontrar pessoalmente. Mas eu creio que logo isso vai acontecer. Temos orado e acreditado que o Senhor está agindo e intervindo nessa pandemia que logo vai passar. Amém? Vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele continue nos abençoando, nos protegendo de todo mal e fazendo cessar esse vírus, essa pandemia de uma vez por todas. O Senhor tem o seu jeito de agir, o seu tempo de agir e nós só precisamos o quê? Confiar, não é verdade? Vamos falar com Deus? Cabeça baixa e olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse domingo. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada criança, Pai. E obrigada, Senhor, porque elas têm buscado ao Senhor, têm buscado a Tua palavra aqui na nossa escolinha bíblica. Nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor visite cada uma nessa hora, cada família, que o Senhor acampe os seus anjos em cada lar, livrando de todo o mal. Que o Senhor coloque o sangue de Jesus sobre cada vida, Pai, livrando de toda pandemia, de todo vírus, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Que o Senhor também, ó Pai, possa curar a nossa terra, curar o nosso Brasil. E que faça, ó Deus, se for da Tua vontade, faça cessar essa pandemia, Pai, para que possamos nos reunir novamente na nossa igrejinha, na nossa classe dos juniores e das crianças. Eu te peço que nesse tempo, Pai, que estaremos aqui investigando a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender as Escrituras. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então partir para mais uma investigação. Pega aí a sua revista Detetive Júnior, se você tiver, e a sua Bíblia. Se você também tiver, pegue suas canetinhas, os seus lápis, que nós vamos investigar mais um mistério da nossa série Como Assim? Temos aqui descoberto coisas muito legais da palavra de Deus, muitas curiosidades. No domingo passado nós investigamos sobre os nomes da Bíblia, não é verdade? E aí, você fez as atividades? Você criou aquele nome e aquele sobrenome diferente com as pessoas da sua família? Ainda não? Então assista lá o nosso vídeo da nossa escolinha bíblica do domingo passado. E a investigação de hoje também está muito interessante e divertida. Mas não adianta nada memorizar versículo, não adianta nada conhecer as histórias bíblicas, senão o quê? Praticar, colocar em prática cada ensinamento desse. Tenho certeza que a investigação de hoje vai ser muito especial para você colocar aí, ó, em prática no seu dia a dia. Combinado? Vamos lá? Partiu? Investigação? Vamos lá! Vamos então, detetives, para mais uma investigação da nossa série Como Assim? Para entrar na investigação, você precisa falar a senha. Vamos lá? A nossa senha está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dessa vez, colocamos algumas figurinhas para ajudá-los na memorização. Vamos falar? É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os
reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Muito bem. Dita a senha, vamos para a investigação. A investigação de hoje é a investigação número 7. O tema é alguém que se esqueceu de Deus. Quem será que se esqueceu de Deus, hein? Antes de saber o mistério de hoje, vamos pensar no seguinte. Muitas vezes avaliamos as coisas pelo seu tamanho, não é verdade? Como, por exemplo, um presente. Às vezes, avaliamos um presente se ele é bom ou não pelo seu tamanho, especialmente em dias de aniversário, quando recebemos vários, não é verdade? Às vezes, achamos que coisas maiores têm mais valor do que coisas menores. Nem sempre o que é mais, o que é maior, tem mais valor. E nem sempre aquilo que é demais é bom. Vamos então ver o mistério de hoje. Pegue o seu lápis e anote aí. O mistério de hoje é: pareço ser boa, mas posso não ser. Quem sou? Pareço ser boa, mas posso não ser. Quem sou? Será, hein, detetives? Responda o seguinte, detetives. Quem gostaria de ficar bem rico? O que será que é preciso para ficar rico, hein? Muita gente tem um sonho de ficar bem rica. Alguns trabalham dia e noite para ganhar dinheiro. Outros jogam na loteria. Já alguns apostam em jogos de sorte. Outros chegam até o absurdo de roubar pessoas ou bancos para ter muito dinheiro. Quando vemos casas bonitas, grandes mansões, carros importados, o que vem à nossa cabeça, hein? Parece que as pessoas são felizes com tanta riqueza e que nada falta naquela casa. Será que nada falta mesmo? Hoje vamos estudar a história de um homem que teve muita riqueza, mas acabou arrependido. Esse homem era bem conhecido em todo o mundo e o nome dele é Salomão. Vamos então ver a primeira pista. A pista número 1 diz: Davi dá instrução a Salomão. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2, nós vamos ver do verso 1 ao verso 4. Salomão, ele era filho do rei Davi. Quando Davi estava perto de morrer, ele chamou seu filho Salomão e lhe deu as últimas instruções. Ele pediu que o seu filho fosse corajoso e homem. Vamos ler? 1 Reis 2, versículo 2. Ele disse assim: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Que expressão estranha! Seja homem? Pois é, Davi não queria que Salomão se comportasse como um menino, sem responsabilidades. Aquele trabalho de ser rei era muito importante e Salomão precisava ter coragem por causa dos inimigos e das pessoas que quisessem tirar proveito por ele ser um rei jovem. Nós também precisamos ser corajosos e escolher bem as nossas amizades. Há muitas pessoas que se aproximam de nós e nos influenciam a fazer coisas erradas. Não são amigas verdadeiras. É preciso ter coragem para dizer não a essas pessoas. Por isso, Davi aconselhou Salomão a jamais deixar os caminhos do Senhor Deus. Ele pediu que o seu filho obedecesse aos mandamentos, a tudo que estava escrito na lei de Moisés, e os cumprisse. Davi afirmou que se Salomão fizesse isso, Deus cumpriria todas as suas promessas e faria dele um homem bem-sucedido em todos os lugares por onde passasse,
e em tudo o que fizesse. Vamos então à próxima pista. A pista número 2 diz: a humildade trouxe riqueza. Essa pista está em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Quando o rei Davi morreu, houve comoção e choro, pois o grande rei não estava mais entre o povo. O rei Salomão era jovem e estava com muito medo da grande responsabilidade de governar aquele povo. Certa vez, Salomão foi prestar culto a Deus. À noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou o que ele desejava ter, pois lhe daria qualquer presente que pedisse. Salomão então respondeu, dizendo que Deus tinha sido muito bom e generoso com Davi, seu pai, e que ele precisava da ajuda do Senhor para governar o povo. Salomão disse a Deus: dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu povo? Vejam, detetive, Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus ficou muito contente com o pedido de Salomão. Deu a ele a maior sabedoria que alguém poderia ter. Deus prometeu lhe dar também muita riqueza e fama. Com o passar do tempo, Salomão foi ficando rico e mais rico e acumulou tanta riqueza que ninguém conseguia contar tudo o que ele tinha. Salomão também era respeitado pelos outros reis e rainhas e tinha muita sabedoria em tudo o que falava ou decidia. Vamos então ver a pista número 3. A pista 3 diz que a riqueza trouxe ruína. Essa parte da história está em 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13. Com o passar do tempo, Salomão ficou com tanta sabedoria e riqueza que não tinha mais tempo para ouvir a voz de Deus. Ele decidia tudo como bem achava correto, deixando as leis e os mandamentos de Deus para trás, em segundo plano. Sem lembrar das ordens de Deus, Salomão passou a tomar atitudes erradas. Casou-se com mulheres que não eram amigas de Deus. Para complicar mais, Salomão fez altares de adoração aos deuses falsos, para que todo o povo de Deus adorasse. Que pena! Um homem tão sábio agindo como tolo. Ele quebrou a aliança com Deus de fidelidade e obediência. Deus ficou tão triste que prometeu tirar o reino de Salomão e dar para um dos seus oficiais. Riqueza e sabedoria, que são algo bom, se tornaram tragédia na vida de Salomão. Ele perdeu seu maior tesouro, a presença e a comunhão com Deus. Então vejam, detetives, Salomão, filho de Davi, ficou muito rico, mas tornou-se orgulhoso e se esqueceu de tudo que seu pai tinha ensinado antes de morrer. Por isso, com o passar dos anos, já no final da sua vida, ele estava longe da presença de Deus. Então vejam, alguém que foi tão querido por Deus teve um triste fim. Salomão iniciou seu reinado de forma admirável, mas não conseguiu permanecer nos caminhos de Deus e ser fiel até a sua morte. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está lá, 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendam, detetives, não é errado ter dinheiro desde que seja de forma honesta, sem jogos ou trapaças e sem colocar o dinheiro como algo de maior importância na vida.
Sem obedecer a palavra, é impossível fazer a vontade de Deus e seguir o caminho do Senhor. Se tivermos dinheiro, é porque Deus tem nos dado. Devemos usá-lo para ajudar e abençoar outras pessoas. Assim, detetives, pense em alguém que você possa ajudar durante a semana. Combinado? Diante dessas pistas e de tudo que aprendemos com a história de Salomão, o mistério de hoje é: pareço ser boa, mas posso não ser. Quem sou, hein? E a nossa eureka é... Tchan, tchan, tchan. A riqueza. A riqueza pode ser algo bom, como também pode ser algo muito ruim. Vai depender de como é utilizada. Se para abençoar ou se para ser usada como objeto de orgulho. Então, ler a passagem bíblica que está em Mateus 6,19, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. O que isso quer dizer? As coisas materiais e terrenas, um dia elas ficam velhas, elas acabam, elas são corroídas pelas traças, pela ferrugem, não é verdade? Por isso, nós não podemos dar tanto valor a coisas materiais, coisas desse mundo, coisas que um dia vão acabar. E sim, dar valor às coisas que são do céu. Vamos continuar esse texto de Mateus 6, agora no versículo 21, diz assim: mas onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ainda no verso seguinte, no verso 24 de Mateus 6, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que isso quer dizer? Que não podemos dar mais valor a coisas materiais, ao dinheiro, do que as coisas de Deus. Não podemos dedicar mais do nosso tempo, mais do nosso esforço para coisas materiais, para coisas que um dia vai acabar, do que para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são eternas, detetives. Então, detetives, hoje nós aprendemos que sem Deus a riqueza não tem valor nenhum. E se houver riqueza, que seja para abençoar aos outros. Então, tudo que temos, tudo que recebemos vem de Deus e deve ser motivo de gratidão. E possamos também abençoar as pessoas com aquilo que recebemos do Senhor. Amém? Muito bem, detetives! Na investigação de hoje, nós descobrimos que a riqueza pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa bem ruim se você não souber administrar, se você não souber dar o valor devido. Não podemos colocar coisas materiais no lugar que é de Deus. Não podemos amar mais as coisas do que ao Senhor e a sua palavra. As coisas desse mundo, elas passam, estragam, não é verdade? Ficam velhas. A palavra de Deus diz que as traças corroem. As traças é aqueles bichinhos que comem os objetos, as roupas. E a palavra de Deus que a ferrugem também corrói. Por quê? Tudo passa. Coisas materiais estragam, ficam velhas, né? Coisas desse mundo passam. Mas o que não passa são as coisas importantes da palavra de Deus. A palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, você vai levar para a eternidade, até quando você for para o céu e for morar com Jesus, verdade? Então eu sei que é muito legal ter coisas, né? Pedir coisas para a mãe comprar, para o pai comprar, ter aquele brinquedo que está passando no comercial, comprar aquele game que você tanto gosta, ter aquele tênis da moda, mas todas essas coisas não podem ocupar um lugar
importante no seu coração. Você não pode dar mais valor a essas coisas do que priorizar o seu tempo de oração, o seu tempo de louvor, o seu tempo de estudo da palavra de Deus, o seu tempo de ir à igreja. Nada que toma o lugar de Deus vai ser bom para você. Nós vimos que através da história de Salomão começou muito bem, né? Obedecendo a Deus, seguindo o que seu pai Davi ensinou. Mas lá no final da sua vida, quando ele já era idoso, Salomão resolveu o quê? Adorar outros deuses. Ele resolveu se casar, se relacionar com mulheres de outros povos que adoravam outros deuses. Olha só que furada que Salomão se enfiou, não é verdade? E aí ele acabou se afastando do Senhor e terminou a sua vida da pior forma possível, que foi longe de Deus. Então, por quê? Porque Salomão começou a dar valor, começou a colocar no seu coração outras coisas. Então, detetives, fique esperto aí para as coisas que você tem colocado no seu coração, aquelas coisas importantes, o tempo que você tem dedicado na televisão, o tempo que você tem dedicado no celular, na internet, jogando joguinho, não pode ser mais importante e tomar mais o seu tempo do que as coisas que são eternas. Combinado? Vamos falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude a ter o domínio próprio e o autogoverno. E sabedoria também, para fazer as escolhas certas. Vamos orar? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui investigando e estudando a sua palavra e aprendendo com essa história de Salomão. Salomão, ele agradou o seu coração quando ele resolveu obedecer, quando ele resolveu priorizar aquilo que era importante para o Senhor, que é ter sabedoria que vem de ti. Mas, ao longo da vida de Salomão, ele foi se afastando do propósito para o qual o Senhor colocou ali como rei. E o final da sua vida foi a destruição, porque ele amou mais as outras coisas, mais a riqueza, mais as mulheres do que o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, agora venha ao nosso encontro, venha nos ajudar, Pai, a não colocar outras coisas no teu lugar, a não dar valor a coisas que vão passar, coisas sem sentido, a objetos, a brinquedos, a jogos, a série da televisão, a amizades, ao dinheiro. Nada disso, Pai, deve ter e pode ter mais valor nas nossas vidas do que obedecer a Ti, do que alegrar o seu coração. Eu te peço que o Senhor ajude cada criança, cada junior, coloque sobre cada um uma unção de domínio próprio, que elas saibam dizer não para aquelas coisas que as afastam de Ti. Que o Senhor também derrame sobre cada uma sabedoria para discernir entre o que é bom e o que é mal. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe elas em tudo que elas estiverem envolvidas e guarde de toda influência maligna. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, detetives. Para a atividade de hoje, nós vamos utilizar papel e canetinha. Você vai ilustrar o versículo de Mateus 6:21, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que isso quer dizer? Deve estar no seu coração aquilo que é mais importante. E o que deve ser mais importante para você deve ser obedecer a Deus em primeiro lugar. Isso deve ser mais importante do que coisas materiais. É muito bom ter coisas materiais, ter brinquedos, ter um tênis novo, ter um jogo novo, ter um celular, não é verdade? Mas essas coisas não podem ser o tesouro, ser aquilo que tem mais valor para você.
e não pode ocupar o lugar que é de Deus, detetives. Então você pode aí fazer uma ilustração bem bonita desse versículo. Vamos lá? Mãos à obra? Para a atividade de hoje, vocês vão fazer uma ilustração de Mateus 6:21, que diz que onde estará o seu tesouro, ou seja, onde estará aquilo que você dá mais importância, estará o seu coração nesse tesouro. Se o seu tesouro for coisas, for joguinho, for amizades, ali estará o seu coração nesse tesouro. Mas se o seu tesouro estiver focado nas coisas do alto, o seu coração estará nas coisas do alto, nas coisas que são de Deus. E aí você vai fazer um desenho bem bonito representando esse versículo. Além disso, nós vamos fazer um desafio. Vamos então fazer um desafio. E esse desafio se chama Servindo a Dois Senhores. Nós vimos, de acordo com Mateus 6:24, que se nós servimos a dois senhores, nós vamos nos dedicar a um e desprezar o outro. Ou nós dedicamos a um ou ao outro. Não é possível ter um foco, ter uma dedicação total aos dois ao mesmo tempo. Então fique esperto aí e você vai fazer também esse desafio na sua casa. Quero ver, hein? Então o desafio é, você vai pegar um pouquinho de feijão e vai contar no pensamento quantos grãos tem. E ao mesmo tempo você vai cantar uma música, um louvor. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. É difícil. É difícil? Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Então vamos descobrir por que não dá pra fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E aí? Gostaram do desafio? Vamos tentar fazer? Difícil, não é verdade? É difícil ao mesmo tempo você contar e ao mesmo tempo você cantar. É uma tarefa aí desafiadora para vocês tentarem aí. Porque esse desafio nos ensina que nós também não podemos, servir a dois senhores. Como nós vimos em Mateus 6:24, amar a Deus e ao mesmo tempo amar ao dinheiro, amar as coisas desse mundo, amar as coisas materiais. Ou a gente foca em Deus, ou o nosso foco está nas coisas. É muito legal a gente ter coisas, mas essas coisas não podem tomar o mesmo lugar de Deus na sua vida e no seu coração. Entenderam? Combinado? Vamos fazer? E vocês, detetives, que tem a revista, pega aí a sua revista que nós vamos fixar as pistas do mistério de hoje, hein? Vamos lá? Então, temos aqui a investigação 7 e o mistério foi... Pareço ser boa, mas posso não ser. Quem sou eu? Muito bem. E aqui abaixo o episódio A Riqueza que Estragou. E aí você vai escrever o que Salomão pediu a Deus. O que ele foi que pediu a Deus? Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, diz que ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. E aqui, na nossa eureka de hoje, a nossa descoberta foi que o quê? É a Riqueza. A riqueza. A riqueza parece ser boa, mas pode não ser boa. Não é verdade? Quando não administrada com sabedoria, quando não reconhecemos que tudo que temos e que recebemos vem de Deus e serve para abençoar e não para motivo de orgulho. Muito bem, aqui no Mergulho de hoje, coloque no caça-palavras as qualidades que nossos pensamentos devem ter de acordo com Filipenses 4:8. Esse texto nos ensina que precisamos ter essas qualidades para agir de maneira sábia. Filipenses 4:8 diz assim: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é
admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, aqui, dependendo da versão da sua Bíblia, você pode escrever tudo que é bom, justo, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Muito bem. E aqui embaixo você vai achar essas palavras que você vai completar ali em cima. E aqui nas provas do mistério, no domingo, diz assim: leia 1 Reis 1, 28 e 35, pinte de vermelho a coroa com o nome do rei, que já era bem idoso. Pinte de azul a do rei, que ficou em seu lugar. Então, quem era o rei que já era bem idoso era Davi. E quem ficou no seu lugar foi Salomão. Muito bem. Na segunda-feira, o que 1 Timóteo 6,10 diz acontecer às pessoas que amam o dinheiro e a riqueza? Nós vimos lá na nossa investigação de hoje. Então, o que diz aqui em Timóteo 6,10? Então, aqui em 1 Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, o que pode acontecer com as pessoas que amam o dinheiro e a riqueza? O amor ao dinheiro pode afastar as pessoas de Deus. Muito bem. Aqui desenha o que levou a Salomão a se afastar de Deus. Consulte 1 Reis 11, de 1 a 6, e depois escreva o que pode afastar você de Deus. Aqui no capítulo 11 de 1 Reis, no verso 1 ao 6, diz que Salomão ele teve muitas mulheres estrangeiras. O que é? De outros países, de outras nações. E o Senhor já tinha falado para não se casar com mulheres de outras nações, porque ele poderia se desviar dos caminhos do Senhor, né? E adorar os deuses delas. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Salomão ele amou essas mulheres, e quando ele já era idoso, né, ele começou a adorar outros deuses e induziu o povo também a adorar os deuses dessas mulheres. Então, o que fez Salomão se afastar de Deus? Foram mulheres e deuses. Deuses falsos, né? Uhum. E você, o que pode afastar você de Deus? Passar mais tempo fazendo outras coisas ao invés de adorar e louvar a Deus. Dar mais valor fazendo outras coisas, passar mais tempo fazendo outras coisas do que, por exemplo, passar mais tempo jogando jogo, vendo televisão, do que passar tempo fazendo coisas que são do Senhor, lendo a Bíblia, orando, né? Uhum. Muito bem, aqui quarta-feira. O que Deus deu a Salomão, de acordo com 1 Reis 3, de 10 a 14. Então, aqui em 1 Reis, capítulo 3, do verso 10 ao 14, diz que Deus se agradou do pedido de Salomão, e Deus deu sabedoria para Salomão para governar, e ele disse que daria a Salomão um coração sábio, né, e compassivo, como ninguém teve jamais teria, né? E Deus ainda falou que daria para Salomão o que Salomão não pediu, que foi riqueza e fama. Deus disse que nenhum outro rei em todo o mundo se compararia a Salomão pelo resto da vida dele. E no versículo 14, Deus disse ainda: olha, se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Que maravilha que Deus disse para ele, não é verdade? Uhum. Isso tudo porque ele pediu sabedoria. Salomão fez uma oração pedindo sabedoria. Ele fez uma ótima escolha. Sim, ele fez uma ótima escolha. E aqui você vai escrever na parte de cima, do lado da Bíblia, que representa o quê? Representa a sabedoria. E abaixo? E embaixo, do lado do baú, riquezas e fama. Riqueza e fama.
Então Deus deu sabedoria e riqueza e fama para Salomão. Muito bem. Quinta-feira. Complete 1 Reis 2, de 1 a 4. Então aqui em 1 Reis, capítulo 2, são as instruções, as orientações que Davi deu a Salomão antes de morrer. Né? Ele falou para ele o quê? No versículo 2 falou, seja corajoso e seja homem. No versículo 3 ele diz, obedeça às ordens do Senhor teu Deus e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Qual era a promessa que Deus fez para ele? Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Então aqui, Salomão deveria ser o quê? De acordo com Davi? Ele deveria ser corajoso, homem e obediente. E sendo assim, Deus faria com que ele fosse o quê? Bem-sucedido. Bem-sucedido. Muito bem. Vamos para sextas. Abra a Bíblia em Deuteronômio 28, de 1 a 2 e 9 a 10 e responda com sim ou não. Aqui em Deuteronômio 28 fala das bênçãos que são resultantes da obediência. Deus falando para o seu povo, né? Que se o povo obedecesse ao Senhor, o Senhor os colocaria muito acima de todas as nações da terra. Se obedecessem ao Senhor, eles receberiam bênçãos. Aqui no verso 9, ele diz que se obedecerem os mandamentos e andarem nos caminhos do Senhor, o Senhor iria constituir como seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. Então aqui como é que ficou? Quando você obedece a Deus, a bênção o alcança? Sim. Sim. Quando você obedece a um adulto, as pessoas falam bem de você? Sim. Sim. E se você obedecer a Deus, sua família não será abençoada? Não, tá errado. Não, tá errado. Ok? Sábado. Depois de ler Deuteronômio 28, 14, escreva qual a instrução desse versículo. Então aqui em Deuteronômio 28, que foi esse verso que nós acabamos de ler, só que agora no verso 14, Deus disse assim, não se desviem por menos que seja de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses nem os adorem. Então, qual que é a instrução que o Senhor deu para o seu povo? Para a gente não se desviar da palavra de Deus. Se a gente obedecer a palavra de Deus, jamais iremos adorar outros deuses, né? Colocar outras coisas no lugar de Deus. Muito bem, terminamos aqui a nossa tarefa, as provas do mistério, e para domingo que vem a senha é a mesma deste domingo, que lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 2. Ok, detetives? Muito bem, detetives, ficamos por aqui nessa investigação de hoje e agora nós nos encontramos daqui a pouco na parte da tarde, às 17h30 no culto infantil. Dessa vez através do aplicativo Zoom, hein? Fica ligado aí. E domingo que vem tem mais escolinha bíblica, tem mais investigação. Vocês tenham uma semana aí muito abençoada, cheia da presença de Deus. Um grande beijo. Tchau!